E para quem está chegando agora, esse é o canal do Professor Poiato. Eu, obviamente, sou o Professor Poiato. A gente está falando sobre eleições municipais, mas o mais importante, a gente vai fazer uma comparação que começou a aparecer aqui de alguns anos para cá, um papo de que as eleições municipais no Brasil teriam um peso, uma característica política parecida com as midterms nos Estados Unidos. E a gente está aqui para falar que isso é uma bobagem, tudo bem? Elas não são as prévias dos Estados Unidos e elas têm uma dinâmica no Brasil muito própria, de funcionamento muito específico e diferente, tudo bem? Vamos lá. Então, de um lado as midterms, do outro as nossas eleições municipais. Midterms ocorrem na metade do mandato presidencial lá nos Estados Unidos e elegem membros para o Congresso, além de autoridades locais e estaduais. Então, elege membros para os 3 graus de poder. Mas o mais importante, mexe com o Congresso, mexe diretamente com a correlação de forças do presidente da República. Por isso, quando a gente fala que a eleição no Brasil não é um midterm dos Estados Unidos, a gente está falando exatamente dessa discussão, né? No caso brasileiro, não mexe com a correlação de forças do governo federal, né? Pelo contrário, quem entra aqui no poder municipal vai dançar a dança do poder federal, vai receber a verba e os programas que o governo federal soltar. Tudo bem? Diferente de lá, por isso que lá é uma prévia e lá mexe com as estruturas. Tudo bem? Elegem membros do Congresso das autoridades, renovam a composição do Congresso, ou seja, mexe ali com o poder do presidente, influenciam na governança presidencial e no equilíbrio de poder. Então o midterm acaba dando uma nova tônica no meio do mandato, o presidente tem ali uma nova dinâmica de aliança, uma nova dinâmica de funcionamento. Por outro lado, as eleições municipais no Brasil ocorrem a cada 4 anos. Elegem prefeitos e vereadores, ou seja, somente pessoas a nível local, né? Foco na administração local, inclusive com coisas mais básicas, como literalmente manutenção. Impacta a vida das pessoas porque é o garantidor, o executor das políticas públicas, mas não necessariamente ou não tem nada a ver com a midterm nos Estados Unidos. Por que eu tenho que falar isso? Porque nem na época do Bolsonaro foi assim e nem na época do Lula vai ser assim. Essas eleições do meio do caminho não determinam as eleições presidenciais para governador lá na frente. No máximo, vai funcionar mais ou menos no futebol como funciona os juniores, né? Elege talentos que vão tentar esses cargos aí de mais altas patentes no futuro. Agora, afirmar diretamente que a eleição municipal agora determina ou influencia muito a eleição federal lá na frente é não conhecer as dinâmicas do Brasil. As dinâmicas do Brasil, curiosamente, é que cada eleição é uma eleição, né? Do ponto de vista do marketing, de candidatos e, mais recentemente, até de qual partido vai aparecer ali como partido forte, cada eleição é uma coisa completamente nova, né? Tivemos eleições onde a esquerda apareceu de repente como PSOL, tivemos eleições que um campo do centro apareceu ali como PSB, né? Naquele caso do candidato que faleceu no meio da campanha. Tivemos casos de candidato que estava vencendo a campanha toda e perdeu no final. Tivemos de tudo, tá? Candidatos que venceram tudo nas eleições municipais e não conseguem se reeleger como governador. Isso é muitíssimo comum, porque no Brasil, cada eleição é uma eleição. Cada momento político é um momento político. Não dá para misturar um momento político com outro momento político. Tudo bem? Outra coisa, midterm lá nos Estados Unidos tem uma menor participação, porque o voto lá não é obrigatório, né? Se vota inclusive até por correio e acaba tendo pouca gente participando dessa midterm, né? Acaba sendo muito importante para a política do país rolar, porque dependendo de como for essa eleição, um presidente que era majoritário se torna minoritário ou vice-versa, né? Sistema majoritário simples, ou seja, quem receber mais voto assume o cargo, né?
e as eleições lá nos Estados Unidos elas vão ser distritais. Agora, a eleição municipal no Brasil tem muita participação, porque o voto é obrigatório, impacto na vida direta e não na dinâmica ali do alto poder, sistema proporcional de voto para vereadores e majoritário para prefeitos. O que isso quer dizer? Prefeito, como é o cargo para uma pessoa só, é quem leva mais votos. Vereador, como são aqueles grupos de vereadores, é por bancada e coligação. Ou seja, você vota em fulano, você está dando voto para o partido dele. Isso vai virar uma somatória de votos, e a somatória de votos vai colocando as pessoas lá dentro em ordem de quantidade votante. Tem uma regra que é uma regra do coeficiente, que é o seguinte: dependendo dos votos individuais de fulano, mesmo que o partido dele tenha votos, se ele não bater o suficiente, ele não vai assumir. Simples assim, né? Então, né? E aqui no Brasil a gente tem um foco muito forte na representação proporcional de ideias, né? Então os partidos teoricamente representam campos de ideias e a gente foca muito em representar essas ideias corretamente, né? Numa quantidade de vereadores para cada campo político, né? Mais recentemente entre o reformismo e o bolsonarismo, mas em geral esses campos não vão se refletir nas pequenas cidades, por exemplo, vão ser outras formas de debate e de discussão. As midterms, elas vão lidar com as questões desde o país inteiro até questões locais, e ela vai interferir na economia do país, na saúde, nas políticas migratórias, nas políticas internacionais, né? Então é uma eleição de grande peso e pouca participação, curiosamente. Já a eleição municipal no Brasil, ela vai tocar somente em questões locais, né? E ela vai ter foco na infraestrutura, educação, saúde, segurança menos e transporte, tá? Então, é a ponta do serviço público. Como o serviço público vai chegar na mão da população. Esse é o ponto agora posto. Então, até agora a gente viu que, na verdade, a midterm e as eleições municipais não tem nada em comum. Nem dinâmica política, nem do que elas elegem, né? Então, pessoal, para encerrar aqui, midterms, essas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, apesar de acontecer no meio de mandato igual às eleições municipais, elas têm um peso para o presidente muito maior do que as eleições municipais no Brasil, né? As eleições municipais do Brasil, quem entra vai estar submetido àquele presidente, às políticas públicas federais. Tudo bem? Então, pessoal, não caiam nesse papo de americanização da nossa política, de americanização da forma como o Brasil faz política, porque de fundo não tem nada de real, nem no processo eleitoral, muito menos no processo de como as coisas acontecem, de como as coisas se desenvolvem, como as coisas se desenrolam, tudo bem? Então, eleição municipal do Brasil não é midterm dos Estados Unidos e não tem o mesmo impacto, tudo bem? Guardem isso na cabecinha de vocês e o próximo que você vê falando isso, você já olha com desconfiança, você já vê que é alguém lambendo bota de gente estrangeira tentando importar modos de vida para o Brasil. Tá bom? Então é isso, pessoal. Não esquece de dar o like. Para quem tá vendo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e até a próxima.